Olá pessoal, nesta aula agora eu irei ensinar como calcular endereços de classe B, ok? Nas aulas anteriores eu demonstrei como realizar cálculos de sub-rede utilizando endereços de classe C. Agora vamos evoluir um pouquinho utilizando aí endereços de classe B, ok? Eu trouxe aqui algumas situações para serem resolvidas muito parecidas com as primeiras. Basicamente o que eu mudei aqui foi apenas o endereço, ok? Que agora nós vamos trabalhar com endereços de classe B. Então aqui eu tenho a nossa primeira situação. Divida a rede 172.15.45.98 em 8 sub-redes. Calcule e descubra qual é o endereço de rede broadcast da seguinte rede. Então aqui eu tenho 85.16.369/26. E descubra, com base na combinação de endereço IP e máscara de sub-rede apresentadas na situação 5, em quantas sub-redes o endereço de rede base foi dividido. E diga qual é o primeiro e último host da primeira e últimas sub-redes criadas, ok? Aqui na situação 6, calcule e descubra qual o primeiro e último host da seguinte rede. Tá certo? Então, com essas três situações aqui, eu acredito que ao final todos vão estar conseguindo realmente, de uma vez por todas, aprender também a resolver cálculos de sub-rede envolvendo endereços de classe B. Nós tivemos as primeiras situações, que foi a 1, a 2 e a 3, e agora vamos dar aí continuidade na situação 4, 5 e 6. Coloquei aqui embaixo a situação 4, para que a gente possa resolver. Então, resolvendo as seguintes situações, seguindo ainda a nossa metodologia, tá bom, pessoal? Lembrem-se que sempre devemos manter o rumo naquela nossa metodologia. Não vamos fugir dessa metodologia. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que muda quando a gente passa de endereço de classe C para uma outra classe, tá certo? Bom, a primeira situação aqui pede, né, que nós realizemos aí a divisão da rede 172.15.45.98 em 8 sub-redes. Porém, foi dado um IP aleatório dessa rede, certo? Eu gosto muito de usar IP aleatório e não o endereço de rede propriamente dito, justamente para que as pessoas entendam que eu não tenho que ter preocupação com os octetos seguintes, somente com o primeiro, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa metodologia, eu já trouxe a nossa tabelinha dos bits, agora eu acho que todo mundo já entendeu essa parte, tá bom? Essa tabelinha aqui, para quem está vendo a primeira aula, agora recomendo que assista às aulas anteriores, tá bom? Da nossa playlist, porque dessa forma você vai entender muito bem o que é essa tabela, tá bom? Mas os demais que vêm acompanhando, eu acredito que já entendeu muito bem, não tem mais dúvida nenhuma sobre esses valores, certo? Dessa combinação binária. Bom, e aqui eu tenho a tabelinha para colocarmos aí a nossa máscara em decimal e binário, tá bom? Eu também já deixei definido aqui do lado, né, os valores de cada classe, tá bom? No primeiro octeto, eu acredito que todo mundo também já entendeu isso. Então vamos deixar aqui do lado só para ilustrar. Bom, então, como eu já falei em aulas anteriores, eu não devo me preocupar de forma alguma com o enunciado da questão, ok? E simplesmente eu vou me preocupar com o IP que foi dado como referência na questão, tá bom? Então esse aqui foi o IP que foi dado como referência, vou colocar ele aqui de lado, vou até marcar ele com uma cor diferente para a gente ficar sempre observando, e devemos esquecer toda essa parte do IP, tá bom? Não devemos nos preocupar com os octetos finais, o segundo, o terceiro e o quarto octeto, somente com o primeiro octeto. Então, como já foi dito em aulas anteriores, observamos aqui apenas o primeiro octeto e qual o valor que esse octeto está ocupando em decimal. Se estiver entre 0 e 127 é classe A, se estiver entre 128 e 191 é classe B, e se estiver entre 192 e 223, classe C. Portanto, o valor é 172, ele vai estar nesse intervalo aqui, tá bom? Então, nosso endereço aqui a gente já sabe que é um endereço de classe B, ok? Então, nosso endereço aqui, o endereço vai de classe B. Na sequência, certo? Se estamos seguindo a metodologia, primeiro descobre a classe, depois que descobre a classe do IP, coloca a máscara em decimal, tá certo? Então, todo mundo já viu nos vídeos anteriores, né, que a máscara de classe B padrão é 255.255.00. Então, aqui já é possível notar uma diferença, né, entre os endereços de classe C. E vamos agora preencher aqui a nossa tabela.
Vamos colocar essa máscara em decimal. E vamos agora colocar essa máscara em binário. Então todo mundo sabe já, né, baseado nos vídeos anteriores, que onde é 255 é porque todos os bits ocuparam a posição 1, ok? Então aqui nós temos a nossa máscara em binário, e onde é 0 é tudo bit 0, tá bom? Então aqui a máscara em decimal era 0, então aqui nós temos 8 bits de valor 0. Pronto, então aqui eu tenho 255, 255, 0, 0 em decimal, e aqui eu tenho 255, 255, 0, 0 em binário. Pronto, com isso montado, já é possível, tá certo? Já é possível começarmos a calcular. Então toda a base, pessoal, ela parte dessa metodologia, tá bom? Independente de ser endereço de classe A, B ou C, sempre vamos montar esse pequeno esqueminha. Pega o IP de referência, esquece o enunciado da questão, faz de conta que esse IP não está dividido em subrede, não importa. Coloca ele em evidência, descobre qual a classe, máscara padrão em decimal e transforma a máscara em binário. A partir daqui, aí sim nós já podemos resolver qualquer situação envolvendo subredes de qualquer tamanho, de qualquer tipo, tá bom? Bom, e agora já começa alguma diferença, tá certo? Nos endereços de classe C, eu orientei que vocês colocassem um bit 2 imaginário em cima de cada bit 0 desse aqui, tá bom? Mas também eu já mostrei que eu posso fazer direto a multiplicação, tá certo? Aqui, imaginando que o 2 e a multiplicação está lá acima dele, eu posso fazer aqui de cabeça. Eu vou repetir mais uma vez, né? Vou colocar novamente o 2, mas nas próximas atividades, nos próximos exemplos, já não vamos mais trabalhar com esse 2 imaginário expresso no contexto, tá bom? Vamos apenas entender o que é que está sendo feito. Mas para esse exercício ainda vou colocar, tá bom? Então aqui nós imaginamos que tem um 2 em cima de cada bit 0. Detalhe, sempre você vai fazer isso em cima dos bits zeros da máscara, tá bom? No caso da classe C, você coloca somente no último octeto. Como aqui é classe B, você já está colocando em cima do terceiro e do quarto octeto, tá bom? Se for endereço de classe A, você vai colocar no segundo, no terceiro e no quarto octeto, tá bom? Então, aqui eu vou... Ok? Então, agora observem que onde tinha 0, eu coloquei, né, o 2 imaginário aqui em cima, tá bom? E um sinalzinho de multiplicação. Isso aqui vai nos ajudar demais, tá certo? Vai nos ajudar demais. E mais uma vez eu reforço, tá bom, pessoal? Se por acaso eu digitar alguma coisa errada, tá bom? Não se atentem à digitação. Se atentem ao que eu estou falando, tá bom? Que o que eu estou falando vai corrigir provavelmente algum erro de digitação. Isso aqui eu estou fazendo ao vivo, então é provável que realmente na pressa aqui, para deixar o vídeo o mais curto possível, a gente acabe digitando algo errado, não tenha tempo para estar observando isso, tá bom? Então já vou pedindo desculpa caso alguém encontre um erro, tá bom? E não tome esse erro como verdade. Bom, agora sim, já tem o meu esquema montado, né? Já descobri a classe, a máscara, converti para binário, coloquei o 2 imaginário com a multiplicação, um sinal de multiplicação entre eles. Agora eu vou olhar o que, é que a questão está pedindo. Agora sim, a questão está me pedindo para dividir essa rede em 8 sub-redes. Então, pessoal, sempre os bits na máscara, tá bom? Os bits de valor 1 vão estar à esquerda e os bits 0 sempre à direita. Então, obviamente, que se eu vou adicionar bits de valor 1 na máscara, eu tenho que seguir aqui o nosso contexto, tá bom? Eu tenho que ir na sequência que os bits já vêm seguindo. Então, vamos lá. Se eu preciso de 8 sub-redes, eu já sei que eu preciso colocar bit 1 na máscara, tá bom? Bits de valor 1 na máscara. Vou substituir bit 0, né, por bit 1. Então vamos lá, vamos usar o nosso 2 imaginário ainda. 2 vezes 2, 4. Então se eu trocar esses dois bits zeros aqui abaixo deles, desses números 2, eu vou ter somente 4 sub-redes. A questão está pedindo 8. Então novamente, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu trocar esses 3 bits aqui, certo? Os 3 primeiros bits zeros por bit de valor 1, dessa forma eu tenho aí
8 sub-redes, tá certo? Eu poderia fazer isso sem utilizar esse 2 imaginário, tá bom? Que é o que eu já falei para vocês, né? No início do nosso vídeo, tá bom? Eu poderia fazer direto, eu poderia usar os zeros como referência. Então é a mesma coisa. Você pega o primeiro zero e multiplica pelo segundo como se fosse um número 2. 2 vezes 2, 4. Então se eu trocar esses 2 bits zeros, eu tenho 4 sub-redes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu teria 8 sub-redes se eu substituir esses 3 zeros. E assim sucessivamente. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então até aqui eu teria 32 sub-redes. E assim, certo? Você segue até o final nessa lógica que com certeza vai dar certo, sem erro nenhum, tá bom? Então, se eu preciso de 8 sub-redes, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou trocar esses 3 bits aqui por bits de valor 1. Então, você marca os bits que eram padrão. Esses bits não vão ser trabalhados, tá bom? Deixando isso bem claro. Esses bits não devem ser trabalhados. Você vai trabalhar somente com os bits que fogem, tá certo? Aí o padrão. Então, esses são os bits que nós vamos trabalhar. Então, vou marcar aqui com uma cor diferente, para que ninguém erre, tá bom? Então, aqui fica intacto e aqui a gente trabalha. Vamos imaginar agora que essa questão pediu, além da divisão de redes, tá bom? Em 8 sub-redes, pediu outras coisas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que com a metodologia, se eu ignoro o enunciado da questão, eu posso extrair daqui qualquer informação, tá bom? Vamos imaginar que a questão estava pedindo a máscara em decimal, por exemplo, tá bom? Então tá aqui, a nova máscara em decimal, ela seria, você vai somar agora, né? Você vai pegar esses 3 bits que foram adicionados no terceiro campo, observe onde o bit está para não colocar no campo errado, tá bom? É muito comum, pessoal, já observei bastante isso, em alguns alunos quando começam a aprender a calcular sub-rede, e a gente passa para a classe B ou A, ele sempre tem a tendência de colocar o valor da nova máscara lá no último octeto. E não é assim, tá bom? Você tem que observar aonde que os bits estão. Então, se esses bits estão no terceiro octeto aqui, tá bom? É nele que você vai trabalhar, tá bom? Então, eu vou olhar aqui, ó, são os 3 bits mais da esquerda. Então, tá aqui, eu pego aqui os meus 3 bits mais da esquerda. E agora eu vou somar os valores de cada um deles. 128 com 64 e 32, tá bom? O que vai dar um resultado aí de 224. Então, se essa questão tivesse me pedindo a nova máscara em decimal, tá bom? Seria isso, ó. Máscara em decimal, nova máscara. Seria 255, 224.0. E essa máscara você deve utilizar, tá bom? Em qualquer sub-rede, certo? Nesse cenário, tá bom? Nas 8 sub-redes, todas elas têm que usar essa mesma máscara. Bom, vamos imaginar também que essa questão está te pedindo a quantidade de redes criadas, sub-redes e roxa. Quantidade de redes todo mundo já sabe, né? Que são 8. Então, sub-redes resultantes, aqui nós temos 8, né? Temos aqui um total de 8. E agora, IP por sub-rede, tá bom? Também, se a questão tivesse pedindo a quantidade de endereços IP por sub-rede. Aí você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com endereços de classe C, tá bom, pessoal? A diferença é que agora nós temos mais zeros para multiplicar. E muita gente pensa que tem que multiplicar somente os zeros do octeto que foi trabalhado. Não é. São todos os zeros que restam, tá bom? Então você vai multiplicar todos eles. Você vai imaginar a mesma coisa, esse 2 imaginário, tá bom? E você pode fazer direto, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui do final. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256.
Aí você vai multiplicar agora, continua. 256 vezes 2 aqui, 512. Aí vai, 1024, 2048, acho que é 8.196. Deixa eu abrir aqui a calculadora só para a gente confirmar, tá bom? Porque também a gente não pode errar isso, que um número errado é o suficiente para errar toda a questão, tá bom? E como o número já está muito alto, eu não vou correr esse risco. Vou parar aqui de onde parou, vou continuar de onde parou, que foi aqui no 256, tá bom? Então parei em 256 bem aqui, aí comecei a multiplicar os zeros restantes. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ainda. Então vou multiplicar 5 vezes. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. 1024 vezes 2, 2048. 2048 vezes 2, 4.096. 4.096 vezes 2, 8.192, tá bom, pessoal? Então fica dessa forma, 256, 512, né? 1024, 2048, 4.096, 8.192, tá bom? Tá aqui, 8.192. Então, total de endereços IP por subrede, 8.192, tá bom? Isso é o total de endereços IP em cada subrede. Porém, devemos lembrar que o primeiro IP é o endereço de rede, não pode ser usado, e o último é o broadcast, também não pode ser usado no host, tá bom? Então, vai ficar aqui endereço IP para hosts. Bom, nós vamos ficar apenas com 8.190. Ok, pessoal? Outra coisa também, como nós estamos lidando com números, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês prestassem também atenção no que eu falo e não no que eu digito, tá bom? Porque muitas vezes nessa correria, para a gente deixar o vídeo curto, pode ser que acabe digitando um número errado, tá bom? Mas a multiplicação é essa. Então, só recapitulando, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, aí vem 512, 1024, 2048, 4.096, 8.192 endereços IP no total, tá aqui. E aqui eu tenho agora 8.190 IPs para host, tirando rede broadcast. Então, se a questão tivesse pedindo qualquer uma dessas respostas, já teria todas. Tá bom? A questão só pediu para dividir em 8 subredes, mas eu teria todas.